Olá, professores e professoras, gestores. Meu nome é Danilo, sou PEC de História e Sociologia da Diretoria de Ensino da região de Mauá e estou gravando esse vídeo para apoiar você, professor de Ciências Humanas, na elaboração de um plano de aula para ser utilizado durante as aulas do projeto Aprender Juntos, projeto esse apresentado a nós através da resolução SEDUC 13 do ano de 2022. Este vídeo será separado em dois momentos, onde será apresentado uma modelização de elaboração de plano de ação voltado para a disciplina de História, e na sequência também será apresentada uma modelização de uma sequência de atividades voltada para o sexto ano do ensino fundamental, utilizando a metodologia de agrupamentos. O objetivo deste momento é apoiar os professores de História na elaboração de planos de ação de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos nossos estudantes. Para isso, precisamos retomar no que consiste o projeto Aprender Juntos. O projeto Aprender Juntos é um projeto para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem diferenciado por níveis de aprendizagem semelhantes. É interessante que nós, enquanto professores de ciências humanas, também nos sintamos pertencentes a este momento de recuperação, uma vez que tanto o BNCC como o Currículo Paulista pregam por um desenvolvimento integral dos estudantes. Deste modo, é interessante que este momento de recuperação e aprofundamento das habilidades não fique a cargo somente dos professores que lecionam os componentes de língua portuguesa e os componentes de matemática, uma vez que as disciplinas de ciências humanas, assim como são as disciplinas de história e geografia, também sejam parte fundamental deste processo de recuperação, uma vez que essas disciplinas, ao longo da jornada formativa dos nossos estudantes, também se apresentam como pilares fundamentais nesse processo formativo integral dos estudantes da rede estadual. Como que esse projeto vai funcionar na prática para as disciplinas de ciências humanas? É importante que o projeto Aprender Juntos seja focado em uma mesma habilidade que será trabalhada por todos os componentes curriculares, enquanto professores de ciências humanas, sejam esses professores de história ou geografia, que nós tomemos por base habilidades voltadas ao componente curricular de língua portuguesa. E como que isso vai funcionar na prática? Para o primeiro momento, é interessante que haja uma integração entre o professor que leciona o componente de língua portuguesa e o professor responsável pela área de história ou pela área de geografia, o professor de ciências humanas. Então, neste primeiro momento, é interessante que haja essa integração entre esses componentes e aconteça a definição de uma habilidade essencial de língua portuguesa. Esta habilidade será tratada aqui por nós como uma habilidade meta, ou seja, a habilidade que nós pretendemos atingir em nossos estudantes. A partir deste momento, nós faremos a modelização do plano de ação. Nós sugerimos a você, professor de Ciências Humanas, a utilização deste modelo. Este modelo que estou apresentando a vocês será o mesmo modelo utilizado a nossa equipe de recuperação e aprofundamento para as áreas de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Lembrando que é uma sugestão apresentada pela equipe do núcleo pedagógico que pode ser adaptada à realidade das nossas unidades escolares, de modo que venha a contemplar de maneira satisfatória tanto professores como estudantes. Professor, neste modelo apresentado a você de modelização de plano, encontra-se já com todos os campos preenchidos. É importante que você note que todos os campos que estão preenchidos com a cor laranja correspondem a etapas que devem ser preenchidas pelo próprio professor, ou seja, tratam-se de momentos da elaboração particular de cada plano. No primeiro momento, temos a elaboração do cabeçalho do plano, onde apresentamos o bimestre letivo ao qual esse plano se destina. No nosso caso, selecionamos o segundo bimestre. Estamos trabalhando aqui neste momento a recuperação voltada
ao projeto Aprender Juntos. Não estamos tratando neste momento da recuperação contínua, assim como também não estamos trabalhando o além da escola. Deste modo, selecionamos o Aprender Juntos. Nosso segmento de trabalho são os anos finais, e este é um plano de trabalho elaborado pensado para o sexto ano, e nós criamos aqui um sexto ano fictício apresentado como sexto ano A. No campo professor, você irá preencher com o seu nome. O componente curricular, neste momento, será utilizado o componente de história. Lembrando que essa mesma modelização também pode ser utilizado pelo professor de geografia, de modo que contemple as áreas de ciências humanas trabalhadas nos anos finais. Na sequência, será apresentado para nós o objetivo deste plano. Nosso objetivo neste momento consiste em recuperar as habilidades que não foram assimiladas pelos estudantes de anos séries durante o seu percurso escolar. Após a apresentação do objetivo, apresentaremos a justificativa deste plano, garantir a superação das dificuldades dos estudantes durante seu percurso escolar, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada aluno. Na sequência, vemos a apresentação dos indicadores, recuperar as habilidades essenciais abaixo relacionadas da AP primeiro bimestre, que apresentam níveis de proficiência com baixo grau de domínio. Na sequência, veremos a apresentação da meta do nosso plano de trabalho. Neste momento, optamos por preencher uma meta com 80% dos estudantes envolvidos, e na sequência apresentamos o cronograma. A partir da etapa do cronograma, cada plano de aula se apresenta de uma maneira diferente. Para este plano, separamos um momento de 2 semanas, considerando uma aula por semana, uma vez que esse plano de trabalho está voltado para a utilização no dia diferente. Então, neste dia diferente fictício, consideramos que acontece somente uma aula de história na sexta-feira, que seria a primeira aula do dia. A outra aula de história, que acontece durante um momento regular de ensino, acontece no outro dia da semana. Portanto, este plano servirá para 2 semanas, uma aula de sexta-feira na semana A e uma aula na sexta-feira da semana B. A unidade temática, o objeto do conhecimento e a habilidade meta são retiradas da área de língua portuguesa. Por este motivo, é importante que haja a integração entre os professores de língua portuguesa junto com os professores de ciências humanas. Nossa habilidade meta, a habilidade sintoma, é a habilidade EF15LP03, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. O objeto de conhecimento desta habilidade é a estratégia de leitura, e a unidade temática é a leitura e escuta compartilhada e autônoma. Perceba que esses 3 últimos tópicos não se referem à área de ciências humanas. Esses tópicos se referem à área de língua portuguesa. É interessante que este momento seja trabalhado de maneira coletiva com o professor de língua portuguesa, ou seja, que você, professor de ciências humanas, esteja trabalhando a mesma habilidade que o professor de língua portuguesa. Para que isso aconteça, uma vez que você, professor de ciências humanas, não é especialista nessas habilidades de língua portuguesa, assim como é o professor responsável pela área, que você, professor de ciências humanas, busque dentro do seu componente curricular, dentro da sua disciplina, habilidades dos anos anteriores que possam auxiliar o seu aluno no desenvolvimento, que vá culminar no alcance da nossa habilidade meta. Ou seja, o professor de história irá trabalhar habilidades de história que, ao passo que forem sendo desenvolvidas pelos estudantes, vão servir como um apoio para o aluno atingir a sua habilidade meta.
É importante lembrar neste momento, professor, que esta habilidade de língua portuguesa, esta habilidade meta, também está sendo trabalhada pelo professor de língua portuguesa. Ou seja, há um trabalho conjunto. Você, professor de história, não precisa sair da sua área de conhecimento nem da sua disciplina, uma vez que você irá trabalhar habilidades de história que servirão como uma base para a habilidade de língua portuguesa ser atingida. Na sequência do nosso plano, nós veremos as habilidades de percurso, que serão consideradas aqui as habilidades causas. Ou seja, o nosso intuito neste momento é trabalhar essas habilidades causa para que essas habilidades sejam compreendidas por um maior número de alunos, de modo que, ao desenvolver essas habilidades causas, com o domínio cada vez maior dessas habilidades, quando os nossos alunos se depararem com uma atividade, uma questão, um momento que exija dele o desenvolvimento de uma habilidade meta, ele consiga atingi-la de maneira mais satisfatória. Lembrando novamente que esta habilidade também está sendo trabalhada pelo professor de língua portuguesa. A partir deste momento, professor, com a apresentação das habilidades de percurso, é importante que fique claro para você que o dia diferente irá funcionar com a metodologia de agrupamentos. Para este plano de aula, nós separamos o nosso sexto ano A em 4 grupos. Esses grupos são separados de acordo com o desenvolvimento de habilidades apresentadas por este aluno. Teremos para estas 2 aulas um grupo abaixo do básico, um grupo no momento básico, um grupo adequado e um outro grupo avançado. É interessante que a nomeação desses grupos seja realizada de modo que não venha evidenciar o agrupamento de acordo com o grau de proficiência que os alunos apresentam em determinadas habilidades, evitando assim que os alunos acabem estigmatizando os seus colegas. Para este exemplo, nomeamos 4 grupos: o grupo Apolo, o grupo Ártemis, o grupo Afrodite e o grupo Atena. Cada um destes grupos irá trabalhar uma única habilidade. Esta habilidade será trabalhada nas 2 aulas. Para o grupo Apolo, nosso grupo abaixo do básico, nós selecionamos uma habilidade do segundo ano, a habilidade EF02HI08. Pesquisar, organizar e compilar histórias da família e ou da comunidade registradas em diferentes fontes. Para o nosso grupo que está no básico, o grupo Artemis, selecionamos uma habilidade do terceiro ano, EF03HI06. Identificar os registros de memória na cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios, discutindo os critérios que ao longo do tempo explicam a escolha e a alteração desses nomes. Para o grupo Afrodite, que é um grupo que já se encontra em um grau adequado de desenvolvimento das habilidades, selecionamos uma habilidade do quinto ano: comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Para o grupo Atena, que é o nosso grupo avançado, selecionamos a mesma habilidade do grupo Afrodite, EF05HI06. Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a ela. Até este momento, professor, já temos claro para nós a habilidade meta e as habilidades percurso. Na sequência, é apresentado a metodologia que será utilizada para o trabalho com cada um destes grupos. É importante, neste momento, que fique claro para você, docente, que cada grupo apresenta um nível diferente de proficiência relacionada às habilidades. Então é necessário que haja uma adequação da melhor metodologia para que possamos atingir os nossos alunos de maneira mais significativa. Por se tratar de um exemplo, uma modelização, optei por escrever apenas agrupamento para me referir a cada um destes grupos.
Porém, é importante que fique claro para você que neste campo metodologia, você irá preencher com a metodologia que será utilizada. Ela pode ser uma metodologia ativa, com uma rotação por estações, uma sala de aula invertida. Pode também ser feito o trabalho com a utilização de mapas mentais, com a metodologia do fishbowl, que é o aquário. Fica a critério do professor, a critério daquilo que ele acredita ser mais plausível para atingir os alunos de maneira mais satisfatória. Na sequência, será apresentado os recursos que serão utilizados nessas aulas previstas para este cronograma e também qual será a metodologia avaliativa destes alunos. Neste momento da avaliação, é importante, professor, que fique claro que a avaliação precisa ter um caráter formativo e processual. É importante que essa avaliação sirva a você também como um instrumento de monitoramento dessa aprendizagem, para que esta avaliação ofereça a você ferramentas que vão possibilitar um trabalho mais conciso, efetivo e de maior estabilidade frente a este processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Na sequência do nosso plano de aula, será apresentado os agrupamentos. Então, neste momento, iremos preencher com o nome dos alunos que fazem parte de cada um destes grupos. Como nós aqui temos uma sala fictícia, criamos alunos fictícios também, apenas para modelizar o preenchimento deste plano. Então, temos os alunos classificados como abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Após a apresentação dos alunos classificados de acordo com seu grau de proficiência em determinada habilidade, para finalizar o plano, fica restando somente a assinatura do professor responsável pela elaboração do plano e também a assinatura do coordenador de gestão pedagógica, o CGP da escola, para que esse plano possa ser colocado em prática. Lembrando, professor, que além deste vídeo explicando esta modelização, este plano também estará disponível para você de maneira editável, para que você, em conjunto com a sua equipe escolar, com a sua gestão pedagógica, possa elaborar um plano mais adequado à realidade de sua unidade escolar, caso este modelo apresentado por nós não contemple satisfatoriamente 100% das necessidades da sua unidade escolar. Agora que já foi apresentada a você a modelização do plano de aula, vamos apresentar também a modelização de uma sequência de atividades trabalhada em cima da elaboração deste plano de aula. É importante que o plano de aula seja entendido por você, professor, como um momento de planejamento da sua aula, onde, através dos tópicos apresentados no documento, você irá adequar a necessidade de seus alunos frente àquilo que as habilidades propõem como um trabalho pedagógico dentro da aula. É interessante que o plano de aula seja pensado como uma ferramenta que visa auxiliar o trabalho docente, e não como uma ferramenta apenas de mero instrumento burocrático. O plano de aula está aqui para auxiliá-lo durante o seu trabalho, de maneira que o torne um trabalho mais efetivo, para que mais alunos possam ser atingidos durante este processo de recuperação das aprendizagens. Neste momento, professor, já estamos apresentando a você o documento editável em ponto .doc, que você também terá acesso. É o mesmo documento apresentado nos slides anteriores, porém de maneira editável. Então, temos aqui o plano completo para apreciação e edição do corpo docente. Lembrando novamente, este plano pode ser e deve ser adequado às necessidades da sua unidade escolar, visando sempre uma maior aprendizagem dos nossos estudantes. Na sequência deste plano de aula, será apresentado a você um modelo de roteiro de aula. Este roteiro de aula foi pensado em cima do plano de aula apresentado anteriormente. Todos esses momentos que estão escritos em vermelho são os momentos sugestivos dessa prática pedagógica, de modo que é importante que, ao ler este documento, ao assistir este vídeo, você imagine esses momentos acontecendo dentro da sala de aula para avaliar aquilo que é viável, aquilo que não é viável para este momento, mas sempre servindo como uma modelização,
para que você, professor, se sinta cada vez mais confortável neste momento do dia diferente, em trabalho conjunto com o professor de língua portuguesa. Neste momento, é necessário que você se recorde que os nossos alunos do sexto ano A estão divididos em 4 grupos. Então, nós temos o grupo Apolo, que é o nosso grupo abaixo do básico, o grupo Artemis, que é o nosso grupo que está no básico. Nós temos o grupo Afrodite, que é o grupo que está no nível adequado, e temos o grupo Atena, que é o nosso grupo que está avançado. Com relação ao grupo Afrodite e o grupo Atena, é interessante que se propõe a estes alunos não só um momento de recuperação das suas aprendizagens, mas também que seja proposto a este aluno um momento de aprofundamento, visando novamente um melhor aproveitamento deste momento de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Nossa sala do sexto A está dividida em 4 grupos. Portanto, é necessário que você, professor, enquanto gestor da sala de aula, tenha claro em mente todos os momentos de desenvolvimento desta aula, que é um momento rápido de 45 minutos, onde a sala está dividida em 4 grupos, onde serão apresentadas 4 atividades diferentes. Então, quando você, professor, for elaborar uma sequência de atividades, for elaborar um plano de aula, é importante que você pense na gestão de sala de aula, como que você, professor, sozinho dentro deste ambiente, vai conseguir atender esses 4 grupos de maneira satisfatória. Para o grupo Apolo, separamos a habilidade do segundo ano que foi apresentada anteriormente. Como que se dará neste momento? É importante que os estudantes estejam agrupados conforme o modelo anterior. É importante que esses alunos não fujam deste modelo de sala que é proposto, lembrando que as atividades são pensadas de acordo com o nível de proficiência de cada um deles. Então, para este primeiro momento, não vai ser necessário que os alunos do grupo Apolo façam nenhum tipo de registro, nem escrito, nem de alguma outra maneira que esses alunos possam propor. Este aluno está abaixo do básico, eles apresentam um maior nível de deficiência nesse processo de ensino-aprendizagem, eles estão com uma defasagem maior neste processo. Portanto, é importante que este grupo vá se desenvolvendo junto com o professor de língua portuguesa também. Este professor terá maior autonomia no momento de desenvolver neste aluno o letramento. Nós, enquanto professores de ciências humanas, vamos servir como um apoio para este momento de aprendizagem. Esta habilidade pede que o aluno pesquise, organize e faça a compilação de histórias da família ou da comunidade registradas em diferentes fontes. Para isto, é interessante que o nosso aluno tenha uma noção clara da memória, a importância da memória neste momento. Para tal, sugerimos que seja utilizado um trecho do filme Divertidamente, que está disponível no link que está a seguir aqui neste documento. É um vídeo curto que irá chamar a atenção dos alunos por se tratar de um curta de animação, um filme de animação conhecido por todos nós e que traz um fundamento muito interessante, que é o uso da memória, o uso das funções do nosso cérebro. Peça aos alunos que mantenham a concentração no vídeo e que eles assistam esse vídeo de maneira atenta. Caso seja necessário, você pode repetir este vídeo 1, 2 ou até mais vezes, de modo que todos consigam assistir este vídeo de maneira atenta. Após a exibição do vídeo, você irá questionar aos alunos qual é o assunto desse vídeo. Ou seja, qual é o assunto que esse vídeo trabalha? Peça que os alunos se posicionem, que todos os alunos do grupo deem as suas opiniões, mesmo que essas opiniões sejam equivocadas ou que a opinião de todos seja a mesma. Peça que os alunos falem. É importante que os alunos se posicionem neste momento. Após os alunos se posicionarem, é interessante que você repita novamente o vídeo e após essa nova exibição, será importante que os alunos partam
para um momento de discussão entre eles. Os alunos irão pontuar para você como que eles chegaram até a temática deste vídeo, ou seja, quais instrumentos que esse aluno utilizou para encontrar o assunto tratado no vídeo. E após esse último momento, os alunos irão conversar entre eles a respeito da memória. Os alunos devem conversar entre si, buscando lembrar memórias vividas na comunidade local onde eles moram, ou até mesmo na sua comunidade escolar. E é importante que esses alunos também trabalhem o sentimento que vem a eles com a lembrança dessas memórias. Fazendo isso, nós iremos dar o primeiro passo na utilização da memória como fonte histórica e também pedindo para que esses alunos conversem entre si com relação aos sentimentos que vieram junto a essas lembranças. Também estaremos trabalhando competências socioemocionais nos alunos, assim como a BNCC e o Currículo Paulista nos propõem, buscando o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. O intuito dessa discussão é que os alunos consigam organizar suas memórias de maneira clara e objetiva, ao mesmo tempo que eles também buscam entender as memórias dos colegas, questionem estes colegas. Para esta aula não será necessário nenhum registro. É importante que os alunos foquem na discussão, foquem nessa busca da memória e principalmente busquem compreender a memória do colega, para que essa atividade tenha sequência na aula 2. Perceba que este primeiro grupo terá o seu auxílio em um primeiro momento. Em um segundo momento, esse grupo irá fazer uma discussão autônoma. Estamos trabalhando com alunos do 6º ano, que já partem para um desenvolvimento bacana de suas autonomias. Na sequência, iremos trabalhar a respeito do grupo Artemis. Este grupo deverá identificar os registros de memória na cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios, discutindo os critérios que ao longo do tempo explicam a escolha e a alteração desses nomes. Para este grupo, que ainda não apresenta um grau de domínio das habilidades trabalhadas, a comanda será dada no primeiro momento por escrito. Os alunos receberão a seguinte comanda: escreva no seu caderno o nome de sua escola e o nome da sua rua onde você mora. Depois de escrever, converse com seus colegas deste grupo e pensem juntos em lugares conhecidos da sua cidade e escreva o nome desses lugares no seu caderno. É interessante que você oriente esses alunos que eles terão em torno de 10 minutos para a realização desta atividade. Após realizá-la, os alunos também deverão partir para um momento de discussão. Após escreverem o nome desses lugares no seu caderno, os alunos deverão contar a história de algum desses lugares escrito. É interessante que você oriente este aluno, professor, que caso ele não saiba a história de nenhum desses lugares, caso, por exemplo, ele escreva o nome da escola e ele não saiba o porquê da escola ter este nome, que você proponha uma discussão entre o grupo, de modo que esses alunos criem uma narrativa. Então, os alunos irão escrever o nome da escola, o nome da rua deles, e aí eles vão pensar, por que que a minha rua tem o nome X? E vão escrever uma história contando o porquê da rua ter aquele nome. Deixe que os alunos usem a imaginação, usem a sua criatividade e peçam a ajuda dos colegas, que essas histórias sejam escritas de maneira coletiva. Este grupo também terá um momento com auxílio do professor e também terá um momento de autonomia, que será esta etapa onde eles irão construir estas narrativas. É importante, professor, que para este grupo, esta narrativa criada ou a história que eles, caso conheçam, seja registrada nos seus cadernos. Mesmo que o aluno escreva de maneira equivocada, mesmo que o aluno tenha dificuldades na escrita, é importante que esse aluno tente realizar essa escrita. Este será um documento que pode, no segundo momento, ser utilizado também pelo professor de língua portuguesa para apoiá-lo neste momento de aprofundamento e recuperação do aluno. Agora nós iremos pensar um pouco a respeito do nosso terceiro grupo, o grupo Afrodite. Este grupo deverá comparar
o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Para essa atividade, professor, os alunos também receberão a comanda por escrito. Nesta comanda, os alunos irão receber a seguinte orientação: escreva em seu caderno um acontecimento histórico que você se recorde. Conte como, quando e onde isso aconteceu. E quando estiver escrevendo o seu texto, tente responder à pergunta: qual a importância da memória para você contar este fato? Você tem 30 minutos para escrever o texto. Quando terminar, passe o texto para seu colega ao lado ler e escreva em seu caderno se o texto de seu colega está claro ou não e justifique sua resposta. Este grupo, professor, terá apenas a comanda por escrito. É interessante que esse grupo trabalhe de maneira autônoma, de modo que um auxilie o outro. Caso algum aluno deste grupo solicite a sua ajuda, você irá atender este aluno, mas é interessante que você busque neste grupo maior autonomia, tendo em vista que é um grupo que já pretendemos trabalhar um certo grau de aprofundamento das habilidades. Portanto, esses alunos terão uma aula completa de 45 minutos para atender a demanda que foi solicitada por você. Para o nosso quarto grupo, o grupo Atena, que irá trabalhar a mesma habilidade do grupo anterior, ou seja, este grupo deverá comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a ela. Este grupo também receberá uma comanda por escrita, porém, este grupo já teremos um grau mais aprofundado de desenvolvimento desta habilidade. Os alunos receberão uma leitura. Para este momento, sugiro que seja a leitura do texto A História de Hércules, onde irá contar a história do semideus Hércules e também irá apresentar para eles os 12 trabalhos de Hércules. Na sequência, os alunos verão a imagem de uma ânfora que representa também os 12 trabalhos de Hércules, farão essa leitura de maneira individual, podem fazer a discussão entre eles, não há problema que esses alunos socializem esse momento de leitura, e na sequência, esses alunos irão responder em seu caderno essas 5 questões. Qual é o assunto do texto? Por que você chegou a essa resposta, se referindo à pergunta 1? Cite o trecho ou trechos do texto que te levou à conclusão da pergunta 2. O que você acha que significam esses desenhos no vaso? Quando nos referimos ao vaso, estamos falando da ânfora. E é interessante que esse aluno também busque responder como a imagem pode ter ajudado na compreensão do texto. Para este momento, professor, iremos avaliar se o aluno conseguiu fazer uma relação entre a imagem da ânfora que representa os 12 trabalhos de Hércules, que vem logo após a explicação desses 12 trabalhos. Lembrando, professor, que essa é a primeira aula de uma sequência de atividades. Nossa sala está dividida em 4 grupos. 2 grupos você percebeu que vão carecer mais da sua atenção, que você se faça mais presente. Os 2 grupos que já apresentam um grau de domínio mais elevado frente às habilidades trabalharão de uma maneira mais autônoma. Passados 45 minutos, essa aula se encerra. Professor, retornamos agora para a segunda aula deste plano. É importante que fique claro que esta modelização se trata de uma sequência de atividades. Ou seja, é importante que fique claro que este exemplo não irá contemplar as habilidades selecionadas, uma vez que eu modelizei para vocês apenas 2 aulas. 2 aulas considero aqui não serem o suficientes para alcançar as habilidades selecionadas. Quando você, professor, for realizar este plano, for realizar este cronograma, é importante que você pense na elaboração deste plano, pensando em um início, um desenvolvimento e uma conclusão, pensando sempre na possibilidade da correção de rumos, pautada em cima de uma avaliação formativa construída em cima das habilidades pré-selecionadas por você.
É importante também que você se recorde que esta habilidade meta está sendo trabalhada pelo professor de história, pelo professor de geografia e pelo professor de língua portuguesa, ou seja, há um trabalho coletivo em cima destes alunos. Portanto, com este trabalho coletivo e contínuo, acredita-se que conseguiremos desenvolver nesses alunos a contemplação dessas habilidades. Dito isso, retornamos ao grupo Apolo. Seguimos trabalhando a habilidade que foi trabalhada na aula anterior, e a partir desse momento retornaremos ao que foi trabalhado na primeira aula para dar continuidade ao que foi trabalhado anteriormente. Para este momento, utilizaremos as memórias trabalhadas na aula anterior. Você deverá solicitar aos alunos os registros dessas memórias. É interessante que você oriente esses alunos que eles podem registrar da maneira como eles se sentirem mais à vontade. O aluno que já consegue fazer uma escrita, ele pode fazer este registro escrito. Agora, para aquele aluno que você sentir que ele apresenta maior dificuldade no momento da escrita, esse aluno também pode apresentar uma ilustração para exemplificar essa memória que foi selecionada por ele. A ideia é que o aluno consiga organizar as suas ideias e transpô-la no papel, fazendo com que fique claro a intencionalidade deste aluno. Os alunos terão cerca de 20 minutos para fazer esses registros. Após registrá-los, eles deverão trocar com os colegas. Então, o aluno X passa esse registro para o colega do lado, que passa o dele para o colega do lado, fazendo um movimento circular. Quando esses alunos pegarem esses registros, eles deverão dar continuidade àquela história que está ali. Se o aluno pegou um registro escrito, ele pode dar continuidade com uma ilustração. Se o aluno recebeu uma ilustração do seu colega, ele pode também dar continuidade com o texto, não há problemas. A ideia é que o aluno busque desenvolver uma narrativa objetiva. E caso o aluno receba uma história escrita e tenha dificuldades na leitura, é importante que você, professor, auxilie o aluno neste momento. Portanto, essa segunda aula, diferente do que foi feito na primeira, já tentaremos fazer com que este aluno registre. Mesmo que de maneira que ainda este aluno apresente dificuldades, mas é importante que esse aluno já tente fazer um registro daquilo que foi solicitado a ele. Para o nosso segundo grupo, o grupo Artemis, nós também daremos continuidade ao que foi trabalhado na aula anterior. Para este momento, você, professor, irá entregar ao grupo uma leitura simples, que deve ser realizada pelo grupo de maneira compartilhada. Essa leitura, é interessante que trabalhe com os alunos uma história da cidade. E aí você pode apresentar uma história da cidade de Mauá, da cidade de Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra. É importante que essa leitura seja pautada na cidade onde está localizada a sua unidade escolar. Com essa leitura compartilhada, os alunos irão grifar no texto palavras que não conhecem o significado, para que em outro momento esses alunos possam pesquisar o significado dessas palavras. E eles vão tentar, em coletivo, fazer a análise deste texto, buscando elementos que possibilitem o entendimento da leitura. Este movimento será um movimento de discussão e também de registro. Esses registros serão trabalhados em uma sequência de atividades que podem ser trabalhadas em aulas seguintes. Para este momento, é importante buscarmos no aluno o entendimento dessas palavras que eles não conhecem o significado, para que eles consigam, de maneira mais clara e organizada, buscar o objetivo do texto. Buscar na leitura instrumentos que vão fazer com que essa leitura se torne mais fácil e de maneira mais objetiva. No grupo Afrodite, nós iremos retomar os textos que foram trabalhados na aula anterior. Os alunos irão trocar de textos e irão reescrevê-los de acordo com suas próprias ideias, deixando esses textos ainda mais claros e objetivos. Os alunos vão ter, para esta atividade,
em torno de 20 a 25 minutos. E na outra metade da aula, os alunos irão fazer novamente um movimento de troca de textos com seus colegas e deverão reproduzir essa leitura utilizando uma outra linguagem. Os alunos podem produzir um desenho, podem produzir um poema, fica a critério do aluno. O objetivo desta aula é o uso de diferentes linguagens, buscando uma mais fácil comunicação entre eles. Para este grupo é importante que eles permaneçam com um processo de autonomia, mas que você, professor, esteja atento a possíveis sinais de dificuldades que este grupo possa apresentar. É importante que o grupo Afrodite e o grupo Atena não se sintam sozinhos neste momento, mas que estes grupos, tanto Afrodite quanto Atena, se sintam protagonistas deste momento, mas que possam confiar também na sua presença assim que necessário. Para o grupo Afrodite, nessa segunda aula, utilizaremos a mesma dinâmica que foi utilizada na aula anterior. Porém, desta vez, os alunos receberão um texto diferente. Eles irão fazer a leitura do poema Pirando-me, onde esses alunos novamente deverão apresentar o entendimento do texto a partir das questões que serão propostas a seguir. Nesta modelização, eu apresento para você qual é o poema Pirando-me, do Múcio Góes, e é interessante que você perceba que o título do poema, Pirando-me, a maneira como este poema está escrito, remete ao aluno à estrutura de uma pirâmide. E perceba, este poema não nasceu para ser escrito, este poema nasceu para ser como um grito, poema fadado ao infinito, a própria pirâmide do Egito. É interessante a construção deste texto, que a todo momento a construção dele remete à ideia da pirâmide, que remete também a uma ideia do infinito. Quando nós pensamos nas pirâmides do Egito, seja ela qual for, nos remete a uma ideia muito histórica de uma coisa que vai permanecer ali para a eternidade. E os alunos deverão então responder 3 questões para esta aula. Qual o assunto do poema? Explique como a formatação deste poema pode ajudar na compreensão dele. E uma terceira questão: se esse poema fosse escrito de outra forma, ainda assim seria possível seu entendimento? Justifique. Os alunos terão os 45 minutos de aula para responder este questionamento e também é importante que haja um momento de socialização entre os pares. É importante, professor, que este momento de modelização sirva a você como uma base para verificar a possibilidade de trabalho das disciplinas de História e também da disciplina de Geografia dentro do projeto Aprender Juntos. O intuito deste vídeo era sinalizar a você, docente, a possibilidade de um trabalho em conjunto, lembrando que se trata aqui apenas de uma modelização pensada para 2 aulas. É interessante que este planejamento seja feito pensando em um início, um meio e um fim, buscando sempre um trabalho coletivo entre as áreas de ciências humanas e língua portuguesa. Eu espero que esse vídeo ajude o seu trabalho em sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que possamos ter todos um ótimo trabalho.